Olá, a paz do Senhor, que bom! Hoje estamos na lição de número 11 e estamos gratos a Deus por essas riquezas que nós temos aprendido nesse segundo trimestre deste ano de 2020. Eu acredito que nós sairemos com um conceito diferente desse trimestre de unidade, de amor ao próximo, de fortalecimento do Espírito Santo. Eu espero que você tenha tido uma ótima lição no domingo passado, a lição de número 10. Se você não assistiu minha lição de número 10, eu recomendo a você que assista para que nós possamos continuar aprendendo e dando sequência a este assunto tão maravilhoso. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora, também superintendente de escola bíblica dominical. E desde já quero agradecer o carinho de todos os irmãos por sua presença aqui todas as semanas, porque nós sabemos que muitas regiões, por causa da pandemia, estão sem a escola bíblica dominical, mas você está aqui toda semana para juntos nós aprendermos mais da palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Se não curtiu as minhas aulas, já vou pedir, curta as minhas aulas, compartilhe em sua rede social para que o meu canal chegue ao conhecimento, seja sugerido pelo YouTube, chegue ao alcance de outras pessoas. Se não está recebendo as minhas aulas semanalmente, desative o sininho das notificações, ative de novo, é o segredinho para você continuar recebendo as minhas aulas todas as semanas. E hoje na lição de número 11, um tema também maravilhoso. Nós encerramos o capítulo 1 ao capítulo 3 da carta aos Efésios e hoje nós vamos entrar no capítulo 4. Nós falamos na lição passada sobre a oração intercessora do apóstolo Paulo e hoje nós vamos falar sobre outras riquezas. Aqui agora, a partir deste capítulo, do capítulo 4 ao 6, o apóstolo vai se deter agora em exortar aquela igreja, aqueles novos crentes. A partir deste capítulo, Paulo vai falar agora sobre a nossa conduta, sobre a nossa vida diária e vai exortar a igreja de Éfeso que sejam assim, que a sua vida diária, que a sua conduta, ela seja de acordo com a palavra de Deus. Então, aqui na lição de número 11, nós vamos falar sobre os atributos da unidade da fé. Nós vamos falar sobre humildade, mansidão e longanimidade. E os textos são Efésios capítulo 4, versículo 1 a 4 e também Colossenses capítulo 9, do versículo 12. Nós vamos falar sobre os atributos da unidade. Nós vamos falar o que realmente mantém esta unidade. O que faz com que a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, realmente seja unido. Nós vamos aprender que não é por esforço nosso, não é pelo que eu sou, pelo que eu faço, que nós conseguimos manter a unidade deste corpo, tanto na igreja local quanto na igreja invisível. Então nós vamos falar hoje de algumas virtudes do fruto do Espírito. Se você não sabe quais são de fato as virtudes que compõem o fruto do Espírito, então eu aconselho que você leia Gálatas no capítulo 5, nós vamos falar neste capítulo sobre as obras da carne e também sobre o fruto do Espírito, onde o apóstolo Paulo nos aconselha a andar em Espírito, porque se nós andarmos no Espírito, nós não cumpriremos as concupiscências da carne, nem dos olhos, e que nós vamos produzir por intermédio, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos produzir o fruto do Espírito, que é como uma mexerica, uma laranja cheia de gomos, e este fruto inteiro, ele é dividido em 9 virtudes. E nós precisamos saber que virtudes são essas que eu preciso produzir com a ajuda do Espírito Santo. Nós sabemos que as virtudes são 9, 3 virtudes. Fala do nosso relacionamento com Deus, que são virtudes que somente Deus pode nos dar, que é o amor, a paz e a alegria. Somente Deus
pode nos dar estas virtudes. Outras 3 virtudes fala do nosso relacionamento com o nosso próximo, que é bondade, benignidade e longanimidade. Nós sabemos que em outras traduções este nome fica um pouco diferente, mas são palavras sinônimas. E as últimas 3 virtudes é o nosso relacionamento com comigo mesmo, né? Então, 3 de Deus, 3 com o meu próximo e 3 comigo mesmo, que elas são produzidas para o meu crescimento espiritual, que é a fé, a mansidão e a temperança. Então, algumas destas virtudes nós vamos falar hoje. O texto de Efésios fala sobre 3 virtudes, e aqui o nosso comentarista cita também o texto de Colossenses, no capítulo 1, que também agrega mais 3 virtudes que é importante para o crescimento espiritual da igreja invisível e da igreja local, e os atributos que faz com que esta unidade ela aconteça de verdade. Então fica comigo até o final desta aula e nós vamos aprender bastante sobre estes atributos da unidade. Olha, somente o Espírito Santo pode produzir estas virtudes em nós. Isso não depende do nosso esforço humano. Isso eu não esforço e consigo. Isso é o Espírito Santo. Eu abro meu coração, sou fortalecida pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. E aí então, com a ajuda dele, nós produzimos estas virtudes. Nós produzimos o fruto do Espírito. E para se ter unidade neste corpo, entre os membros, é necessário que nós frutifiquemos. E somente 3 nós vamos falar aqui, que são atributos da unidade da igreja invisível e também da igreja local. Por intermédio do Espírito Santo, nós alcançamos esta unidade. Nada depende de nós. Tudo depende de Deus. Tudo depende de Cristo. Tudo depende do Espírito Santo de Deus. Os atributos e ou as particularidades da unidade são humildade, nós falamos no título da nossa lição, humildade, mansidão e longanimidade. E nós vamos aprender nesta aula que virtudes nós precisamos produzir para alcançarmos esta unidade. Nós precisamos entender que para que haja unidade neste corpo, e nós somos um corpo cheio de diversidade, com diferentes membros que compõem este corpo. Nós já sabemos que nenhum é mais importante do que o outro. Deus escolhe pessoas e usa pessoas para propósitos e desígnios escolhidos por Deus. Não que as pessoas sejam mais importantes ou não, mas são pessoas, que são predestinadas para propósitos de Deus. E nessa diversidade de membros, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua importância, Cada um com a sua particularidade e com a sua função. E esta parte e esta diversidade, ela é parte integrante desta unidade. Além deste texto de Efésios, que fala sobre a unidade, nós temos também no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 17, Jesus ele fala desta unidade. Jesus estava orando, Nós sabemos que é uma das orações mais maravilhosas, intercessora, nós falamos na aula passada, de Jesus. E aqui nesta oração, ele pede a Deus que os discípulos, aquela igreja que estava nascendo, que ia crescer, nascer de verdade na cruz do Calvário, que eles fossem unidos, assim como ele e o Pai eram um. Ele também desejava que a igreja ela fosse uma, como ele e o Pai eram um. E este mistério, ele é maravilhoso. E se nós não praticarmos, exercitarmos o amor de Cristo, nós nunca conseguiremos alcançar esta unidade de que Jesus está falando aqui nesta oração, do que ele está rogando para Deus. Nós já falamos que o que demonstra para as pessoas, a nossa unidade, não são os milagres, as boas obras que nós fazemos,
mas é a nossa unidade, a nossa união. O que acontece com um membro, todo o corpo sente. Então, nós somos diversos neste corpo, composto de várias denominações, de várias etnias, de várias culturas, pessoas do sexo feminino, do sexo masculino, pessoas de todas as classes sociais, mas nós somos um. É desta unidade que Jesus está falando em João, no capítulo 17, ele intercedendo pela unidade da igreja. No ponto 1, para haver unidade é preciso humildade. Humildade é difícil de ser praticada, é difícil de entender, porque as pessoas, infelizmente, têm um conceito errado de humildade. Muitas pessoas não entendem de fato o que é ser humilde ou o que de fato é humildade. Nos capítulos 1 a 3, Paulo escreveu a respeito do propósito da redenção de Deus em Cristo. Ele descreveu como Deus está criando uma nova humanidade, um novo povo, a igreja. E aqui, do capítulo 1 ao 3, Paulo ele instruiu, orou por eles 2 vezes. Na aula de número 9 nós falamos sobre a segunda oração. A primeira oração foi oração por iluminação espiritual. A segunda oração, no capítulo 3, foi uma oração por capacitação. Nós falamos na lição de número 10. Ele falou de tudo que Cristo havia feito por eles, feito por nós. E agora, a partir do capítulo 4, Paulo vai exortar esta igreja. Ele vai falar o que de fato nós devemos fazer para nós continuarmos nesta unidade. E Paulo então ele começa este capítulo com uma súplica. Ele diz: rogo-vos, irmãos, e nós sabemos que rogar é suplicar, implorar. Então Paulo abre este capítulo, abre esta carta com uma súplica. Ele implora aos efésios que eles andeis. O que significa este andar? Este andar que fala da nossa vida como uma caminhada. Nós sabemos que nós estamos aqui de passagem no capítulo, na lição de número 10, no capítulo 3, 14 a 21. Paulo fala da igreja que está no céu, que é a igreja vitoriosa, e ele fala da igreja que está aqui na terra, que é a igreja peregrina. E para esta igreja, ele diz que nós devemos andar. Este andar fala da nossa caminhada espiritual aqui na terra. Então, a ideia de que Paulo dá para esta igreja é de progressão, de não ficarmos parados, estagnados, é de movimentarmos em direção ao nosso objetivo. E qual é o nosso objetivo? É a maturidade cristã, ou a nossa maturidade em Cristo. Esta caminhada está se referindo à nossa conduta individual ou coletiva, porque no corpo de Cristo nós temos responsabilidades individuais e nós temos também responsabilidades num todo, coletiva. E Paulo então ele diz que andeis como é digno. Digno é uma palavra que origina do substantivo grego axios. Significa literalmente elevar o outro lado da balança. Paulo está falando então de equilíbrio, né? Quando ele diz que andeis como é digno. Este deve ser o nosso andar. Nós devemos andar como é digno que um cristão ande por esta terra. Então, é literalmente equilibrar o lado da balança, para que elas fiquem no mesmo nível, né? O equilíbrio. Por quê? Deve haver um equilíbrio com o que nós professamos e com o que nós praticamos. O nosso discurso, ele deve ser coerente. Era isto que Paulo estava ensinando para aquela igreja, exortando-os que não andassem mais como os gentios sem Cristo. Isso fala da nossa responsabilidade
na nossa vida diária. Onde nós passamos, nós somos luz. Onde nós passamos, nós somos sal. Onde nós passamos, o que nós fazemos e o que nós falamos, o mundo está observando se há coerência naquilo que nós pregamos, naquilo que nós professamos e naquilo que nós fazemos. Nós fomos chamados para ser luz, para ofertar o reino de Deus para as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. O nosso viver, ele deve caracterizar o que nós somos de fato em segredo, o que nós somos dentro de nossa casa, o que nós somos no nosso trabalho, o que nós somos na nossa igreja local. Então, o nosso viver deve caracterizar o nosso andar com Cristo. E a principal forma de andarmos dignamente é nos relacionarmos bem uns com os outros. A nossa unidade que fala quem realmente nós somos e a quem nós estamos imitando. E nosso relacionamento, ele deve ser bem uns com os outros, tanto na igreja local como na igreja invisível, nós participando deste corpo. Paulo, ele está falando aqui que não somos nós, as nossas atitudes, que criamos esta unidade, mas é que nós somos responsáveis por esta unidade. Cada um de nós vamos prestar conta se de fato nos esforçamos para que esta unidade seja verdadeira. Esta unidade, ela já existe. Ela não foi criada por nós. Nós lemos lá em João, capítulo 17. Esta unidade é uma concessão do Espírito Santo à igreja. A nossa responsabilidade é procurar guardar, foi isso que Paulo escreveu aqui, para que eles guardassem esta unidade. Não está escrito que o mesmo Espírito reside dentro de nós? O Espírito Santo que habita em mim é o mesmo Espírito Santo que habita em você. Então nós somos um único povo em Cristo. Nós somos uma só igreja. Mesmo que nós sejamos diferentes, e são grandes as nossas diferenças. Temos diferenças de etnias, como eu já disse, classe social, cultura, educação, idade. Fazemos parte desse corpo jovens e adultos e crianças e velhos. Nós somos diferentes em temperamento, em sexo e todos ao mesmo tempo nós habitamos e somos habitados pelo Espírito Santo. E todos nós temos um inimigo em comum. E não devemos estar guerreando uns com os outros. Nós perdemos tempo demais fazendo isso. O inimigo, ele sabe que se colocar essa dissensão e de que nós não conhecermos este mistério da unidade, nós vamos estar guerreando entre nós mesmos. As pessoas que dizem fazer parte deste mesmo corpo invisível. Então, é pelo vínculo da paz, isto é, vínculo é aquilo que nos liga. Somente pelo vínculo da paz que nós conseguimos guardar a unidade. E esta paz, ela somente é dada por Deus, por intermédio do Espírito Santo. Nós só temos paz uns com os outros se nós tivermos o Espírito Santo de Deus realmente em nossas vidas. E no texto citado de Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 a 12, que está na nossa leitura em classe, e que ela é um complemento desta carta, e aqui em Colossenses Paulo está fazendo uma oração de intercessão pela igreja que estava em Colosso, porque ele ficou sabendo que não havia unidade, né? Não havia essa paz no meio daquela igreja. Então Paulo ora pelos irmãos em Colosso, para que eles sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e conhecimento espiritual.
não é nada de nós. A Bíblia não está falando sobre nós. É tudo sobre Cristo. Não está falando das nossas faculdades, do nosso QI elevado. Paulo está falando que tudo vem do Espírito Santo. E que somente conhecendo a vontade de Deus, podemos andar dignamente. Somente conhecendo a vontade de Deus, podemos agradar a Deus e crescer no conhecimento de Deus. E aí nós somos fortalecidos segundo a força da sua glória mais uma vez Paulo cita aqui as virtudes do fruto do Espírito: em paciência, longanimidade com gozo. Isso fala de vida prática. Ponto 2, a humildade. Como devemos nos relacionar uns com os outros? Como deve ser esse relacionamento uns com os outros? Como nós conseguiremos guardar esta unidade? Com a humildade. Foi isso que Paulo disse. Sem a humildade, nós não conseguiremos guardar esta unidade tão desejada para nós, que foi dita por Cristo que nós precisamos ser unidos. E Jesus é o nosso maior exemplo de humildade. A maior expressão de humildade é a de Jesus. Está em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Se estamos em Cristo, temos de ser capazes de viver em união uns com os outros. Se a nossa vida está uma bagunça, se nós não estamos conseguindo viver em união, tanto a igreja local como a igreja invisível, alguma coisa está errada. Nós precisamos voltar e olhar para Cristo. E o que é humildade? Muitas pessoas confundem, né, o que é ser humilde, né? Humildade não está no que nós vestimos, não está no que nós comemos, o tipo de carro que nós escolhemos. Humildade não é esse nosso jeito simples de vestir. Porque não cuidamos da aparência, né? Muitas pessoas pensam assim, eles não cuidam da sua aparência para exteriorizar uma falsa humildade. Humildade não é pensar em nós mesmos como inferiores, né? Muitas pessoas, elas têm um sentimento de inferioridade em relação às pessoas, e isso não é ser humilde, né? No corpo de Cristo, nós já falamos, todos nós estamos no mesmo patamar de igualdade diante dos olhos de Deus. Então não existe ninguém maior ou menor do que ninguém. Todos nós somos iguais. E muitas pessoas acham que elas são humildes pelo jeito simples de vestir. E às vezes lá por dentro, né, lá no coração, são pessoas cheias de orgulho, são pessoas prepotentes, né, que só ao conversar você vai descobrir o que realmente essas pessoas são. Ser humilde realmente é não pensar em nós de forma alguma. Nem que eu sou melhor do que alguém e nem que eu sou inferior a alguém. A Bíblia diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós. Quando nós fazemos isso, nós nos colocamos em um mesmo nível. A faculdade não me faz melhor do que ninguém. Cursos não me faz melhor do que ninguém. No corpo, nós somos todos um só. Jesus, ele não agarrou a seus privilégios de Deus. Ele tem. Ele deixou sua glória de boa vontade e tomou a forma de servo. Em Mateus capítulo 11, no versículo 29, Jesus ele nos ensina a prática da humildade, sendo ele o nosso maior exemplo. É reconhecer o valor e a dignidade dos outros. É nós sabermos que o outro é tão importante quanto nós, que o outro fará tanta falta como nós faremos. É olhar para o outro em pé de igualdade. Jesus, ele esvaziou-se de si mesmo, é o que nós precisamos fazer,
esvaziar de nós mesmos, de que nós somos o bom, de que nós somos o tal, de que nós somos importantes demais. Se eu não for no culto, o culto não vai estar bom. Se não for eu quem ensinar, a escola não será boa. Nós temos que esvaziar de nós mesmos. E o que está por trás de toda discórdia no nosso meio é o orgulho, que é o oposto da humildade. É acreditarmos que somos melhores do que os outros, porque eu canto bem, porque eu prego bem, porque eu ensino bem, eu sou melhor do que os outros. Isso não é humildade. É não cedermos ao outro, acreditando que se nós fizermos, estamos sendo humilhados. As pessoas dizem, eu não vou me rebaixar para esta pessoa, ele não é melhor do que eu, e eu não sou melhor do que o outro, né? Nós descobrimos essas picuinhas no nosso meio, né, da nossa igreja local. A humildade, aqui que Paulo está dizendo, é a humildade de mente, a mesma que existia em Cristo. Ele veio aqui para cumprir a vontade de Deus. Na cruz do Calvário, ele disse, bradou, Pai, está consumado, está pronto, eu cumpri os teus planos, os teus propósitos, a tua vontade. Então, humildade é ser humilde de mente, de coração. Humildade é considerar que tudo que nós temos vem de Deus. Não é porque eu leio muito, porque eu estudo muito, porque eu pesquiso muito. Não, é porque tudo vem de Deus. É desta sabedoria que Paulo está falando. É desta humildade que Paulo está falando. Humildade não é complexo de inferioridade. Tem pessoas que elas são complexadas, que elas são inferiores às outras pessoas, porque ela não tem um carro do ano, porque ela não tem uma casa boa. Então ela tem esse complexo de inferioridade, que ela é mais feia do que os outros, que ela é menos importante do que os outros. Para muitos, a humildade não é virtude. Aqui no texto da nossa lição mesmo, nosso comentarista cita, né, que os pagãos, no passado, eles achavam que a humildade era uma coisa que não poderia ser aceita e nem tolerada por eles. E eles acreditavam que a humildade era a falta de amor próprio. Em João 13, do 13 ao 15, aqui fala da última Páscoa de Jesus e quando ele instaurou a ceia, e ele lava os pés dos seus discípulos. E disse que eles deveriam fazer o mesmo. Deveriam ser servos uns dos outros. Que exemplo para nós. Um rabino, um mestre, o Senhor dos Senhores, lava os pés dos seus discípulos. Nos países do Oriente Médio, era o servo que lavava os pés dos convidados. Mas nesta passagem, Cristo assume o lugar do servo e disse que deviam lavar os pés e servir uns aos outros com humildade. Não achando que isso vai nos desmerecer, nos desvalorizar. Não, humildade não desvaloriza ninguém. Naquela noite mesmo, eles estavam discutindo quem era o maior. Está em Lucas 22, do 24 ao 27. Hoje, infelizmente, muitos de nós estamos lutando por posição, como os discípulos estavam ali no passado, lutando por reconhecimento, muitos tentando um derrubar o outro, como se diz aí no ditado popular, passar uma rasteira, tentando ser melhor do que o outro, esquecendo-se que Deus dá graça ao humilde. Pedro escreveu que nós devemos nos revestir de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Está em 1 Pedro capítulo 5, versículos 5 a 6. O mesmo Pedro que lá na última Páscoa de Jesus, eles estavam discutindo entre si quem era o maior. O que nós não podemos é fingir uma falsa humildade, pois isso é hipocrisia. Está em Mateus 23, 38. Nós vemos, né, no ano político, esse ano é um ano político,
e os políticos começam a ir para as feiras, comer pastel frito, tomar refrigerante e abraçar o povo. Quando chega em casa, praticamente toma banho no álcool do corpo inteiro. É hipocrisia, é uma falsa humildade. Nós devemos de coração reconhecer o valor do outro, a importância que o outro tem no corpo. Está em Filipenses capítulo 2 e 3, Paulo escreveu que nada podemos fazer para vanglória ou contenda, mas por humildade. Deve ser uma virtude que brota do nosso interior por intermédio do Espírito Santo. É o bem coletivo que deve importar. A verdadeira humildade, ela coopera para o bem comum e promove a unidade. É esse o objetivo do apóstolo Paulo aqui. Não pode haver em nosso meio orgulho e arrogância. Se não temos humildade, devemos buscar do Espírito Santo, porque somente Ele pode nos transformar. Ele pode mudar nossa conduta, mas somente se nós andarmos em Espírito. Está em Gálatas capítulo 5, versículo 16. No tópico 2, nós vamos falar sobre: para haver unidade é preciso mansidão. Fruto do Espírito. É o oposto da atitude arrogante que é confundida com autoconfiança. Que é a convicção, autoconfiança é a convicção que uma pessoa tem de ser capaz de fazer ou realizar alguma coisa. Ser manso é não ser rude com o sentimento dos outros. É moderação nas ações. É nós sermos moderados nas nossas ações, nas nossas respostas, nos nossos comportamentos. É não ser uma pessoa rude. Mansidão também é paciência, é brandura e também humildade. Tudo isso é mansidão. Jesus é nosso maior exemplo de mansidão. A mansidão fazia parte do caráter de Cristo. Mateus 11, 29. São os mansos que herdarão a terra. Está em Mateus capítulo 5, versículo 5. Fala da nossa atitude com os outros. É não nos defender quando nós estamos errados. Devemos nos revestir de entranhas de mansidão. Está em Colossenses capítulo 3, versículo 12. Mas não é fácil. É dizer não o tempo todo para o nosso temperamento. É como se nós não tivéssemos sangue, né? As pessoas fazendo e nós silenciando e ouvindo, porque queremos exercitar a mansidão. É dizer não para o nosso temperamento, nossa personalidade, que não pode ser mudada. Tem gente que fala: eu sou assim mesmo, nasci assim, não consigo mudar. Não, a nossa personalidade não pode ser mudada, mas ela pode ser transformada pelo Espírito Santo de Deus. O que pode ser mudado é o nosso caráter. Ponto 2. Grandes exemplos de mansidão. Já falamos, Jesus é o nosso maior exemplo de mansidão. Nós temos também Moisés, que foi o homem mais manso da terra. A Bíblia diz, né, que ele era o homem mais manso da terra. Quando seus irmãos Arão e Miriam levantaram contra ele, nós não lemos lá em Números 12 que Moisés tentou se defender ou discutiu com seus irmãos. Quem entrou, né, em defesa dele foi o próprio Deus. Então nós não lemos lá que Moisés se irritou com seus irmãos ou que ele tentou se defender. Foi Deus que tomou partido na sua causa. Está em Números capítulo 12, versículo 1 a 3. É diante de situações difíceis que esta virtude deve frutificar em nossas vidas. Tem gente que diz: gente, nós não podemos pedir paciência, porque se nós pedirmos paciência, nós vamos ser provados. E de fato é. Nós só somos provados quando nós somos colocados em situações, né, de fogo, de teste para as nossas vidas. Encontramos, né, crentes batendo boca nas igrejas, brigando literalmente de braço,
porque não querem perder a sua razão ou se humilhar diante dos outros. Jesus é nosso maior exemplo de mansidão. Mansidão é ter autocontrole em determinadas situações, como Jesus teve. Está em Mateus 12, versículo 14 ao 21. O silêncio de Jesus diante de Pilatos fez com que Pilatos se maravilhasse diante da atitude de Jesus. Já pensou se fosse nós? Será que nós ficaríamos em silêncio, não íamos querer nos defender, né, diante das falsas acusações? Nós devemos aprender com Jesus que os humilhados serão exaltados e também exercitar a mansidão. Está em Marcos capítulo 14, versículo 4 e 5. Ser manso é ser disciplinado e perseverar nas perseguições. Romanos 12, 14. É abençoar os que nos perseguem e não amaldiçoar, mas isso tudo sem hipocrisia. Não faz nada na hora, mas vai para a oração, né? Tem gente que na hora ele não faz nada. A pessoa, ele é afrontado, ele fica ali calado, mas está explodindo por dentro. Mas ele vai para a oração e fica pedindo Deus para fazer justiça ou tratar com aquela pessoa. É falsa mansidão. Nós não podemos, de fato, ceder às provocações e dar espaço para amarguras que podem tirar nosso sossego e a nossa paz. Está em Hebreus capítulo 12, versículo 15. É estar submisso à palavra de Deus e à sua vontade. Está em Tiago capítulo 1, versículo 21. A mansidão, ela pressupõe a conciliação. É ser equilibrado diante das circunstâncias adversas. É ter harmonia para vivenciar os conflitos e ela transmite a ideia de pacificação. É como se uma pessoa mansa, ela também trouxesse a reconciliação e a pacificação entre as pessoas, né? Conter os ânimos das pessoas que se exasperam, conter o ânimo das pessoas que causam divisão na igreja. E nós precisamos buscar do Espírito Santo esta virtude, pois é um atributo da unidade da igreja. Precisa existir mais pessoas mansas no corpo de Cristo, para que essa unidade ela seja mantida. No tópico 3, nós vamos falar sobre: para haver unidade, é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Duas coisas difíceis: longanimidade e perdoar de fato. Às vezes nós falamos que perdoamos de boca, mas lá no fundo, nós sabemos que nós não perdoamos. Longanimidade é tolerar as outras pessoas, mesmo que formos severamente tentados a não tolerar. E tem pessoas que, misericórdia, elas conseguem nos tirar do sério. Então, longanimidade fala de ter uma respiração longa, né? Alguém disse que nós precisamos contar até 1 milhão para não explodir com as pessoas. Então, o dicionário Wycliffe, ele fala que é ter uma respiração longa, porque a ira, ela é acompanhada por uma respiração rápida. Isso deriva de uma expressão hebraica. É se recusar a atacar os outros quando se é provocado. Muito difícil nós resistirmos, mas nós precisamos resistir. Isso é ser longânimo. É resistir sobre uma carga pesada. Se o crente for cheio do Espírito Santo, ele não recorre aos acessos de ira. Está em Gálatas capítulo 5, versículo 20. Volta e meia nós encontramos nas reportagens, né, que a pessoa teve um dia de fúria, um dia de ira. É quando nós damos vazão a este acesso de ira. É quando nós não somos longânimos com as pessoas. É ter paciência. Olha a paciência de novo. Deve ser um atributo nosso.
E somente ajudados e fortalecidos pelo Espírito Santo nós conseguimos ser longânimos com as pessoas. Colossenses capítulo 1, versículo 9, diz que nós devemos ser pacientes. Tiago capítulo 5, versículo 8, como um lavrador aguarda a semente frutificar, nós devemos ser assim, pacientes. É ter paciência com a má conduta dos outros. Isso não é fácil. Está em 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 1 a 6. Paulo não está dizendo aqui que é fácil, mas ele diz que nós precisamos produzir. Nós precisamos ter estes atributos para que a unidade da igreja seja instaurada. Não queremos suportar, né? Hoje nós estamos vivendo que as pessoas não têm longanimidade com ninguém, não têm paciência, não é manso com ninguém. Nós estamos vivendo dias que nós não queremos suportar os outros com suas falhas, mas queremos que nos suportem. E mais ainda, queremos que Deus também nos suporte em nossos pecados. Nós não toleramos os erros dos outros, mas queremos que Deus tolere os nossos erros. Nós devemos aprender com Deus. Deus, ele é tardio em irar-se. Está no Salmo 86, no versículo 15. Ele é um Deus cheio de compaixão e piedoso. Ele é tardio em irar-se, mas ele é grande em força. E ele não tem o culpado por inocente. Está em Naum, capítulo 1, versículo 3. Sem o amor, nós já falamos do amor na lição de número 10, e vamos falar do amor aqui outra vez, porque ele é a base de todas as coisas. É o amor ágape. Nós não falamos de amor fraternal, de amor eros, de amor de amigos. Não, nós estamos falando daquele amor de Deus, que nós devemos estar arraigados nele e aprender, porque sem amor não adianta nada, nada. Então, sem o amor, nós não conseguimos ser longânimos, pois o amor é a base de tudo. Ele deve ser o princípio basilar de nossas ações. Se fizermos sem amor, com a hipocrisia, para mostrar para as pessoas, não agradamos a Deus. Está em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 a 7. Você pode doar toda a sua fortuna, você pode visitar todos os asilos, todos os orfanatos. É como um sino que tine, sem amor, nada adianta. E das 3 virtudes, que sobram, que mantém lá no topo, que é a fé e a esperança, o amor é maior do que todas elas. E é este amor que nós precisamos buscar. Precisamos suportar as pessoas, mesmo que às vezes, e como tem, pessoas que sejam insuportáveis. Tem pessoas que é difícil de ser suportado. E a Bíblia diz que nós precisamos suportar uns aos outros. Suportar é manter-se firme diante de uma situação desfavorável. É aturar. É ter um convívio pacífico com esta pessoa. Não é fácil. E como somos todos cheios de defeitos, pois perfeito é somente Deus. Então nós devemos seguir o conselho bíblico e suportarmos uns aos outros. Está em Efésios capítulo 4, versículo 2, é o que o Paulo disse. Olha, suportando-vos uns aos outros. Nós somos provocados diariamente, e somente com o amor que vem de Deus nós podemos suportar estas afrontas. Imagina as afrontas que Jesus suportou por amor de nós. Ter que resistir o seu poder e suportar os escribas, fariseus e saduceus. E às vezes nós não suportamos as perseguições que vêm sobre nós. Não queremos suportar as pessoas insuportáveis que estão à nossa volta, com suas diferenças, suas limitações. Pessoas que são realmente um fardo em nossas vidas e na vida da igreja. E nós temos que resistir, tudo por amor. Ponto 3. O perdão como premissa do amor.
O perdão ele só acontece se houver o amor. E é o amor que vem de Deus e transmitido a nós por intermédio do Espírito Santo. É o amor ágape. É ele que encabeça a lista das virtudes do fruto do Espírito. É uma virtude altruísta que nos leva a tratar as pessoas como gostaríamos de que nos tratassem. Está em Mateus capítulo 7, versículo 12. Devemos ser tolerantes entre nós, amando uns aos outros, sendo tolerante e perdoando-nos mutuamente com coração puro. Se amarmos uns aos outros, não existirão dissensões em nossas igrejas, não existirão pelejas, não existirão divisões entre nós, não existirão disputas entre nós. Nós não podemos esquecer que somente teremos os nossos pecados perdoados se nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Está em Mateus capítulo 6, versículo 12. E que Deus tem nos suportado e nos amado em nossas fraquezas, porque nós não somos perfeitos. Perdoar não é esquecer. Esquecimento, nós sabemos, é doença. Mas é lembrar dos fatos, é lembrar dos acontecimentos. Mas eles não nos causam dor outra vez. Aquilo não nos fere, não nos magoa outra vez. Perdoar é ser curados, é ter nosso coração livre de ódio, de raiz de amargura, de desejo de vingança. É não deixar surgir uma fratura no corpo de Cristo, sem que ela seja tratada. Então nós, que somos os mansos, precisamos ligar essas fraturas para que a união do corpo de Cristo ela seja mantida, para que o corpo tenha a unidade perfeita, pois nós somos membros do corpo de Cristo e somos um só povo, a igreja. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário, que você tenha uma excelente aula, que Deus em Cristo continue te abençoando. E te aconselho que leia todos os versículos citados em nossa lição, leia a Bíblia, leia outra vez a carta aos Efésios, para que você possa se inteirar bastante do tema estudado, né? O professor ele não pode ser preguiçoso e deixar para estudar a sua lição no sábado ou na sexta-feira, porque vai ficar pouco tempo para você pesquisar sobre a sua lição. E as minhas fontes, né, que eu pesquiso, eu estudo as minhas lições, eu sempre deixo lá no finalzinho da minha aula a bibliografia, de onde, né, eu busquei as fontes, onde foram as minhas fontes de estudo. E aí, se você quiser, então, pode comprar esses livros, que eles são maravilhosos. Que você tenha uma ótima aula. E eu te aguardo aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir, então.